Mega Cana Tech Show Brasil 360 a todo vapor e nós estamos aqui para mais um podcast Mega Cana. E eu estou na companhia de Chico Vital, Keila Risseto da Solis Propaganda e Silvio Neto, vice-presidente da Cana Campo e também produtor rural. Chico, a gente já ouviu hoje a Kelly Severo, que nos trouxe um panorama econômico estratégico. E aí, o que acontece com as tradings? Com tanta instabilidade, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, o que elas têm que fazer? Gente, obrigado e bom dia a todos. Muito bom aqui participando aqui junto com vocês no Mega Cana. A gente está num momento bem complexo, porque de um lado a gente tem no centro-sul aqui do Brasil a produção caindo, né? A cana em quebra, a produção geral em quebra, mas no outro lado do mundo uma perspectiva de sobrar produto, e você está com um momento em que você tem preço baixo para o açúcar de exportação e quebra de safra, então é muito difícil. E no momento que você tem também juros muito altos, juros assim que complica muito para quem está investindo, para quem quer empreender e para quem está no dia a dia do nosso negócio, né? Então, assim, as trades, de alguma maneira, têm tentado continuar a buscar negócio e buscar mercado. Do outro lado, eles também estão em dúvida entre o que é que está acontecendo aqui no Brasil, o que é que pode acontecer lá fora, para que esse negócio tenha, vamos dizer assim, resultados melhores. Mas é um momento desafiador. E até a própria oscilação cambial, né, Chico? O dólar, com essa volatilidade muito alta, fica um pouco até perigoso para os traders, entendeu? Às vezes você faz um negócio, agora eu estava falando mais cedo, o dólar hoje abriu 5,48, você falou, né, Chico? Exatamente. Ontem o dólar bateu 5,52, 5,54. Acha que é pouco, mas esse pouco é muito, né, Chico? O Chico está aí no dia a dia. Essa questão dos próprios juros que o Chico estava falando também, o pessoal começa a especular e é um negócio que trava a economia. Então, o cenário hoje é um cenário muito delicado. Acho que tem que tomar muito cuidado com o que se faz hoje em dia no Brasil, infelizmente. E a gente tem que lembrar que o tarifaço está começando hoje. Então, Isso por si só aquece o mercado, preocupa todo mundo, né? Quem está na ponta, quem está fazendo, comercializando, né? O mundo inteiro presta atenção, até porque o Brasil, né, gente? tá no É o maior centro, né? produtor de açúcar do mundo, né? A gente tem esse cenário aí, com essa commodity importantíssima, né, pra gente. E eu até emendo aqui o meu comentário com uma pergunta. Chico, usina Coruripe, como que está aí essas negociações, o mercado, preocupação da empresa nesse sentido? A gente, quando a gente fez esse orçamento da safra em curso, 25, 26, finalizou o orçamento lá em fevereiro, a gente já estava prevendo um ano difícil, em função dessa perspectiva toda. Então a gente se defendeu muito lá atrás, no sentido de a gente avançar nas fixações da parte de exportação de açúcar, principalmente quando a gente voltou lá do evento de Dubai, que é um evento muito importante no açúcar no mundo. A gente avançou bem e a gente tá bem protegido por esse lado. A gente está em mais de 70% fixado nessa safra, um preço muito acima do que está hoje. Então foi uma tomada de decisão em conjunto com o nosso comitê de risco lá, com os acionistas e nosso conselho. E claro, sempre aí com o apoio da Cana Campo e da Asforama, que são parceiros nossos e que também validam essas ações da gente, que a gente se protegeu nesse sentido e também segurando investimentos. Ou seja, com os juros que estão aí, não tem condições de você arriscar. Então é um ano realmente de defesa, de a gente passar esse ano e passar bem para colher frutos num ano que vem, que pode ser um ano melhor. Então a gente preparou a Coruripe e o Mário, principalmente, que é o nosso presidente, muito nesse sentido. De pé no chão, se preparar, se defender, fazer hedge de preços melhores lá atrás, para poder atravessar esse ano dentro dessa complexidade toda que a gente está vendo. Chico, no seu painel que terminou agora há pouco, você trouxe aí
outros, principalmente a Ásia, né, outros países crescendo com a produção do açúcar, né? A Ásia é uma preocupação ou ela ainda pode ser uma parceira do Brasil? A Ásia, a gente tem que olhar sempre, como bem falou a Kelly, né? Desafio e oportunidade. Então a gente tem esse desafio desse ano um pouco mais complexo, com a Ásia crescendo muito a produção. A Tailândia, ela hoje compete com a gente nesse mercado de exportação, é o segundo país mais exportador. A Índia, esse ano passado, praticamente não exportou, talvez volte a exportar agora. Quando o pessoal falou que a safra que vem será na casa de 32 milhões de toneladas de açúcar, a Índia consome mais ou menos 29 milhões. Mas está terminando a safra, essa passada, que terminou agora em maio, com estoque baixíssimo. Ela fez 26 e um consumo de quase 29. Então, ela deve até voltar para a exportação, mas deve voltar mais lá para janeiro, quando ela começar a safra em novembro e realmente sentir que a safra vai ser dentro do que se espera. Então, tem um hiato entre a finalização da nossa safra e o começo da safra da Ásia, para que o Brasil participe com mais competitividade. É claro, como bem disse nosso amigo Silvio Neto, que é o seguinte: a gente tem um câmbio hoje muito baixo. Então, esse câmbio muito baixo para exportação, a gente perde competitividade. Então, é outro ponto de atenção que a gente sempre tem que olhar o lado do dólar e o lado de real. E, Chico, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que nós vamos ter uma safra menor e que fora do Brasil não está sendo expressado isso ainda, por erro até de comunicação nossa, né, do nosso país. Mas uma hora vai ter que aparecer a verdade. Você acha que horas que vai ser essa hora? Vamos falar que você acha que vai ter essa recuperação e com isso nós vamos poder ver aí uma valorização no açúcar nacional? Muito boa pergunta, viu? O Brasil, hoje, no mercado mundial de exportação, ou seja, o açúcar que sai do Brasil, esse mercado que movimenta mais ou menos 65 milhões de toneladas de açúcar entre exportação e importação, o Brasil, ele é uns 60% a 70%, ele é muito preponderante. Mas o mundo não acredita muito no que a gente fala. O mundo também não acredita muito no que a Índia fala. As perspectivas que o Brasil fala ou a Índia fala terminam não se concretizando e o pessoal espera acontecer, a se realizar para poder tomar uma decisão para que lado vai, principalmente essa turma que especula e que especula muito, que são os fundos. Só para vocês terem uma ideia, os fundos mundiais que especulam no mercado de açúcar, eles giram quase 32 vezes o mercado físico de açúcar. É muita especulação. Hoje eles estão muito vendidos e eles precisam em algum momento eles têm que comprar. Porque fundo, se ele entra vendendo, uma hora tem que comprar. Se entra comprando, uma hora tem que vender. Eles não fazem físico, é só especulação. Então a gente tem o seguinte, Silvio Neto, na sua pergunta: como é que esse mercado pode reagir? É na hora que você tiver aí, pelo menos mais umas de 2 a 4 quinzenas da única, que deixe muito claramente que o nosso TCH e o nosso ATR está muito inferior à safra passada, que já aconteceu até junho. Como eu falei ali, a gente tem entre ATR e TCH quase 20% a menos que a safra passada. Se isso continuar, mostrar que de fato a safra vai ser menor, e aí isso coloca uma dúvida grande no mercado e faça com que esses especuladores comecem a recomprar a posição que está vendida. Então, vamos dizer assim, esse gatilho, que eu tenho esperado já um bom par de meses, talvez mais para ir para setembro, comecinho de outubro, talvez, isso possa acontecer. Mas a gente tem que acompanhar, e até porque, vamos dizer assim, outro ponto importante também é a parte climática. Hoje o mundo vive numa diversidade climática muito grande. Então, na parte das monções da Índia e na Tailândia, que eles dependem muito disso, são as chuvas nesse período, as monções estão muito boas, é verdade, mas já está passando do ponto. Está chovendo muito. Daqui a pouco, se chover demais, você pode perder aí o ATR e perder alguma coisa nessa parte de
produtividade final no canavial, ou na Tailândia, ou na própria Índia. Então tem que acompanhar passo a passo. Mas eu ainda acredito que esse mercado, sei lá, outubro, novembro, ele pode dar uma reação, mas talvez não seja uma coisa, vamos dizer assim, muito forte. Porque o mercado está em 16, então o mercado caiu muito. Para esse mercado ir para 18, 19, ele tem que andar muito, né? Vai dar uns 22, 21, não? Muito difícil. Viu? Otimista ele, né? Chico, aproveitar. Que você fale pela boca dos anjos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje começou o tarifaço americano. A gente sabe que a exportação do Brasil de açúcar para os Estados Unidos não é uma coisa muito grande, mas é um mercado. O que você acha que esse tarifaço vai refletir no nosso produto? O Brasil exporta para os Estados Unidos via cota americana, que é uma cota destinada ao Nordeste, por uma lei passada lá atrás, Lei Candir, e é uma lei até que ele representa um pouco dessa cota americana mundial. Essa cota americana ela é para o mundo todo, para regiões desfavorecidas. Então, essa cota você coloca o açúcar lá sem taxa. A tarifação praticamente zero. Mas a precificação do açúcar é diferente também? É diferente também. Você faz contra o Nova York 16, até lá 16 e não a 11. Só para vocês terem uma ideia, enquanto hoje Nova York 11, que é a tela mundial, está em 16 cents, o Nova York 16, que é o mercado interamericano, está em 36, mais que o dobro. Porém, a cota americana ela é bem pequena. A cota americana significa mais ou menos 154 mil toneladas. É muito pequena, então o Brasil exporta 34 milhões de toneladas. Mas, de alguma maneira, na hora que essa tarifa vem, ela inviabiliza a cota e a gente perde mercado. Além disso, o centro-sul do Brasil também exporta para os Estados Unidos fora a cota, via VHP normal e fora da cota, onde faz uma arbitragem entre o 16 e o 11, mesmo colocando todo o imposto, se a conta fecha, também o Brasil exporta para lá, e aqui a tem acontecido até em volumes grandes, 500 mil toneladas, chegou até 800 mil toneladas há 2 anos atrás, quando essa conta estava dando certo, estava fazendo sentido. Além disso, tem o açúcar também orgânico, que é uma cota, que tem uma tarifa menor, que o Brasil exporta para lá também, que apesar de não ser muito grande, mas também com essa tarifa inviabiliza. Então, de alguma maneira, perder mercado é muito ruim, né? E o orgânico já tem um custo de produção maior, né? Bem maior, bem maior. Silvio, agora vamos falar um pouquinho do ponto de vista como produtor, empresário da Agroesporte, Brasáfrica. Como você está sentindo nesse momento? Preocupação, né? Foi o que nós falamos, né? Na questão da Agroesporte, que é uma trade, né? Que a gente trabalha com a parte de exportação de animal vivo, máquina e equipamento, e faz a parte de pecistas também, né? Normalmente países africanos. Essa volatilidade do dólar é muito complicada, porque diferente do açúcar, já tá, às vezes está pronto ali. O boi, eu faço o negócio, aí eu tenho que comprar o boi do pecuarista. Então, às vezes, essa janela eu fico com o meu dólar aberto, é perigoso, e a volatilidade do boi também, às vezes, é um pouco complicada, entendeu? Como produtor, falando de cana, que eu acho que é o importante aqui, com essas taxas de juros muito altas, é muito perigoso você fazer um investimento hoje. Hoje você vai fazer, vamos falar de plantio de cana. Você vai pegar um dinheiro hoje, CDI, mais 2, 3. Na hora que você joga em abertura de áreas, principalmente, o negócio não dá uma viabilidade. Então, assim, no meu ponto, se não tiver alguma melhora nessa taxa de juros, é muito perigoso você fazer novos investimentos. E que é muito ruim para o país, igual o Chico estava falando, vira uma coisa de especulação. Dinheiro fora está barato, os juros nossos aqui está caro. Então, o nosso dólar não vai levantar, porque está vindo dinheiro de fora. Eu acho que foi até a Kelly que falou isso também. E quem está aqui dentro não vai investir. Porque o que você vai fazer que vai te dar 15%, 16%? Não é nada, pô. Hoje você está falando em 101%, 102%, muita gente consegue aplicar esse dinheiro. E você sai do risco. Uma pergunta que eu queria fazer para você em cima disso. Muita gente fala que o Brasil, como o pessoal de trade falou ali, né? Que o Centro-Sul está avançando em área para a safra que vem. E aí a gente vê, nesse momento, preço muito baixo. E que você
não tem um retorno esperado. Aí eu pergunto, se os preços continuarem nesse patamar mais baixo, 16, 17 cents, vocês vão continuar avançando em área ou vocês vão voltar a segurar essa expansão? Eu acho que hoje o que reflete, lógico que o preço reflete muito, mas com a taxa, o que mais atrapalha o negócio hoje não é nem a precificação que a gente está tendo, entendeu? Porque quando você fala em cana, a gente fala do negócio a longo prazo, entendeu? Mas o problema hoje de expansão é os juros, que estão muito altos, né? Que eu acho que é o maior problema. Gente, a gente tem que pensar em tudo, né? Fertilizante. Nós estamos Não, e fertilizante, indústria, você falando de fertilizante, maquinário. você falando de fertilizante, a gente não vê, pelo menos com a gente conversa, a gente não vê uma queda no preço dos fertilizantes. Eu não sei o que o Chico enxerga, mas pelo menos do nosso lado a gente não vê. Você teve esse aumento de preço e você não tá conseguindo ver uma redução. Então o custo de produção hoje é muito caro. Me espanta muito, igual escutamos aqui hoje mais cedo em um painel, falando que o Brasil está tendo uma expansão grande em soja. Pô, produção de soja, o preço está ruim e o custo de produção está alto. E eu não sei onde isso vai parar. Igual eu estava conversando com o pessoal até mais cedo, são os grandes grupos que têm os contratos melhores que estão fazendo esse aumento. Pode ser, entendeu? O pequeno produtor vai sumir nessa questão da soja. Verdade. Gente, para a gente fechar esse bate-papo nosso, que eu vou fazer uma pergunta geral para os três, até a Keila, que já está expert também nesse mercado, de tanto, né, produzir conteúdo, né, Keila? Diante desse cenário, gente, de juros, dólar, instabilidade, né, especulação, produtores, indústrias e tradings estão em sintonia quanto ao discurso atual, quanto às estratégias, às perspectivas futuras? Eu diria assim, não tão alinhado como a gente gostaria, porque... Podia estar melhor. Até porque essa parte de trade, eles também defendem as posições. O produtor quer receber mais, o Chico quer pagar menos, a trade quer pagar menos pro Chico, aí vira essa bola de neve, entendeu? Então Acho que você... paga mais pro produtor, ficava todo mundo satisfeito. É verdade. Então, assim, a única coisa que eu percebo claramente é que é um ano de prudência. Tem a dúvida, é um ano de prudência. Não é um ano de arriscar muito. Pelo contrário, é um ano realmente de defesa, de prudência. Mas você ainda, como o Silvio falou, a gente vê ainda uma comunicação meio truncada. Gente falando que vai ter produção ainda muito acima, gente que já está revisando para baixo. Então, a informação que está saindo do Brasil para fora do Brasil ainda não é clara, ainda não é decisiva dentro do que a gente está vendo aqui. Então, o Silvio Neto, que sabe mais do que eu, ele está lá, é um grande produtor aí de cana, dos maiores nossos, sabe o quanto está todo mundo sofrendo, né? Mas a informação lá fora não está chegando. Basta pegar esse pessoal e dar uma andada, né? A gente estava conversando no começo do ano, uma quebra maior, graças a Deus São Pedro ajudou, nós já estamos reduzindo uma quebra, mas a quebra vai existir, entendeu? E que, se Deus quiser, em breve, o pessoal vai conseguir enxergar, vão conseguir monetizar melhor nosso açúcar, né, Chico? Eu tenho percebido, eu acompanho muitas notícias oficiais, informações do setor, o que eu percebo é que tem uma palavra que ela é recorrente: precaução. Precaução. A informação não é segura, realmente eu percebo isso, que às vezes você revê no dia duas informações que elas divergem uma da outra, assim, claramente. Então, assim, eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com o mercado, preocupadas com a agroinformação, ainda está oscilando demais, então realmente eu acho que é um momento de pôr o pé no freio, dar uma segurada, que é aquilo que o Silvio Neto falou, questão dos investimentos. As pessoas têm medo de perder, e com toda razão, né? Porque se você tem um cenário político também tão conturbado, afeta tudo, gente, não adianta, né? E nós estamos vivendo esse momento com perspectiva talvez de até piorar um pouquinho nas próximas semanas, né? Até dar uma estabilizada, se Deus quiser, mas acho que a palavra do dia, do mês, é precaução. A gente vai lembrar daquele ditado, né, das nossas avós: precaução e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Isso é isso. Chico, muito obrigada por esse papo, Silvio Neto, Keila. Obrigada, Adriana. Mega Cana Tech Show Brasil 360 tá só começando, gente. Você continua com a gente acompanhando esses conteúdos de qualidade. Até mais. Obrigado. Obrigado, um abraço.